Olá, pessoal! Hoje nós vamos retocar o cabelo da Endriesa. Repare que ela está com a raiz bem grande e as pontas levemente dourado. Nós vamos clarear esse cabelo todinho, usando duas técnicas, uma para retoque de raiz e outra para clarear as pontas. Quando a cliente chega no nosso salão, gente, é importante que a gente avalie o couro cabeludo da cliente, o cabelo, se o cabelo está saudável. É importante a gente fazer um teste de mecha, né? No caso da Endriesa, quando ela chegou com o cabelo levemente oleoso, né? Tava assim há 2 dias sem lavar. Então, primeiro a gente lavou com shampoo e condicionador comum, para que o cabelo esteja limpinho para a gente começar o nosso trabalho. Então aí agora nós estamos secando 100% esse cabelo para a gente não colocar pó descolorante no cabelo molhado, né? Então vamos secar ele 100% e começar a dividir ele, tá? Olha como ele ficou bem limpinho, isso é importante para um trabalho de mecha bem feito, tá? Então agora nós vamos dividir ele primeiramente de orelha a orelha, uma divisão comum, tá? E vamos começar da nuca. Sempre a primeira mechinha eu gosto de fazer ela costuradinha. Então, costura a primeira mechinha, prende. E já vou aplicar o produto nessas primeiras mechinhas separadas. Estou começando com um OX de 20 volumes na primeira preparação do pó descolorante, porque como a Endri já tem um cabelo claro, né, então não tem necessidade de eu colocar um OX de 40 já para começar, certo? Então, nós vamos começar com 20 volumes na primeira mistura. Repare que eu tô fazendo um retoquezinho de raiz mesmo, bem próximo. Que a Indra é uma pessoa que ela gosta do cabelo bem claro, bem loira. Então, nós vamos fazer um retoquezinho de raizinha mesmo, costurada. E depois a próxima técnica é a do ombre hair, que a gente vai usar mais assim para clarear as pontas. Esse cabelo ele vai ter as pontas 100% claras. Eu sempre faço essa dobrinha no papel, que é para manter o papel no lugar e evitar dele ficar escorregando. Quanto mais no lugar a gente conseguir manter o papel, melhor para nossa mecha. Próxima divisão. A gente separa uma mecha de quase 1 centímetro ou menos, certo? Aí a gente começa a desfiar. A gente vai subir o máximo que a gente conseguir de cabelo. Por quê? Porque dessa forma nós damos naturalidade para nossa mecha. Quanto mais eu conseguir subir de cabelinho, é melhor. E reparem que o pó descolorante, gente, eu coloco mais onde não está claro. Eu vou aplicar o pó descolorante mais aonde na parte natural do cabelo. Onde já está claro, não há necessidade, a menos que não esteja tão claro, né? Que a mecha esteja ainda um pouco escura, certo? Se ela tiver clarinha, não tem necessidade de eu passar pó descolorante de novo. Próxima mecha. Reparem, gente, que eu costuro a primeira. Costurei. Eu prendo ela com uma prisilinha. Agora de baixo eu vou desfiar. Então, são duas técnicas junto. Desfio o máximo que eu conseguir para eu dar naturalidade para esse cabelo. É isso que faz o ombre hair ficar natural. Reparem que eu costurei novamente. Mesmo desfiado, agora eu costurei. Então, algumas eu vou fazer inteira e algumas eu vou costurar. Dessa forma, eu vou deixando o cabelo loiro muito, muito, muito natural, gente. E isso que é o bacana de você misturar várias técnicas no mesmo cabelo. Próxima mecha. Essa ela tá sendo costurada diretamente da raiz. Dessa forma, gente, eu vou ter um cabelo loiro e muito natural. Essa minha forma de dobrar também, gente, é muito importante que a dobradura esteja bem segura no cabelo,
que é pra não escorregar, porque se o papel escorrega, é possível que manche, tá? Então, aí, novamente, nós costuramos a primeira. Vamos desfiar. E vamos costurar. Umas nós vamos costurar e outras não, tá? Sempre revezando, sempre intercalando isso. Dessa forma, nós vamos ter um loiro muito claro e natural. E uma raiz também retocada. Pó descolorante somente onde não tem. Reparem que eu não passo onde já está loiro. E dobro de certa forma que o papel não escorregue. Porque se esse papel escorregar, gente, ele mancha o cabelo, tá? E nós não queremos um cabelo manchado. Então, deixe o papel de forma bem segura no cabelo. Esse pozinho descolorante que eu coloco embaixo também primeiro, quando eu pego com o pincel, também dá muita segurança no papel. E dessa forma, o pó descolorante fica muito bem uniformizado na mecha. Próxima mecha, divide o cabelo, costura. Gente, assim sucessivamente até acabar esse cabelo, tá? Esse mesmo processo até acabar, até na frente, até em cima, tudo. O cabelo inteiro nós vamos fazer assim. E não vai ficar nenhum cabelinho pra fora do papel, tá? Ó, essa primeira eu estou primeiro costurando. Agora eu vou desfiar. Porque é importante, gente, você não colocar um monte de papel dentro, um monte de cabelo dentro do papel de uma vez, sabe? Por isso que é importante trabalhar com mechas finas. Costurada e desfiada. E se certificar que o pó descolorante está envolvendo todo o fio. Porque se você não passar o pó descolorante certinho na mecha, de maneira uniforme, ele também vai manchar o cabelo. Vai descolorir uma parte sim, uma parte mais ou menos. E nessa parte mais ou menos é onde daí não vai atingir a cor desejada. Então, é muito importante fazer uma boa distribuição do pó descolorante na mecha. Passa bem passadinho, distribui certinho. E assim a gente vai fazendo sucessivamente até acabar esse cabelo, tá? Por isso que é importante prestar bastante atenção no trabalho, não ficar conversando muito, para você fazer um trabalho com excelência, tá? Prestar bastante atenção no que você tá fazendo. Divide a próxima mecha. Ó, repare que é praticamente um Vzinho essa separação, certo? Mecha fina. Costura. Prende. Faz a mecha de baixo primeiro, desfia. Repare que quando a mecha tá fininha, não tem necessidade de desfiar, tá vendo? Você pode até usar a técnica assim, uma desfiada, outra não. Uma costurada, outra não. Essa, por exemplo, ela não foi costurada, ela só foi desfiada. E o fato dela ter sido dividida na diagonal também dá naturalidade pro cabelo. Então, não vai ficar um cabelo marcado, porque você não costurou, entendeu? E quando você costura, sim, dá mais naturalidade ainda, tá? Então, por isso que nós estamos fazendo uma desfiada só e a outra desfiada e costurada. Outra desfiada e costurada. O cabelo todo, sucessivamente, até terminar. Costura a mechinha na raiz. Prende. Percebe, gente, que é um processo igual a cabeça toda, tá? Desfia. Se tiver muito cabelo na mecha desfiada, a gente costura pra ficar mais natural, sabe? O ideal é a gente sempre ter mechas finas pra gente não precisar ficar costurando. Só que nesse cabelo nós trabalhamos com duas técnicas de desfiado, tá? Uma é costurada e a outra não. Nas laterais é tudo a mesma coisa, gente.
É uma sequência até acabar esse cabelo. Costura, prende, desfia. Aplica. Essa a gente nem costurou. Então, essa foi o cabelo inteiro. Aplica o produto. Essa mistura de pó descolorante, gente, já é de 30 volumes, certo? É importante nós termos sempre pó descolorante novo na nossa cumbuca. Porque o pó descolorante, gente, ele precisa estar sempre novo, ele precisa estar sempre com uma nova implosão. Quanto mais novinho ele tiver, mais rápido ele age. Isso é muito importante para o nosso resultado final. Então, gente, é sempre importante a gente começar com um AX de 20 volumes. E assim, prepare pouco produto, não prepara um monte de uma vez. Para você ter sempre o pó descolorante novinho ali dentro da sua cumbuca, tá? Então, primeiro a mistura de 20 volumes, você pode começar com meia medida, se for necessário. Começa com meia medida preparada com 20 volumes. Acabou, você vai lá e prepara mais meia com 30 volumes. Por quê? Porque aquele primeiro cabelinho lá embaixo que a gente colocou, ele tá agindo com 20 volumes, ele tá agindo mais lentamente do que esse de 30. E o último que nós vamos colocar na cabeça da nossa cliente é 40 volumes. Por quê? Porque daí ele vai agir mais rápido. E agindo mais rápido, a gente consegue terminar o cabelo tudo junto e enxaguar tudo junto. Sabe? Sem ter que ficar enxaguando primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima, depois a parte da frente. Nós vamos conseguir terminar esse cabelo todo de uma vez. Reparem também, gente, que está sendo feita a mesma divisão no cabelo desde o início até o final. E que quase não tem cabelinhos para fora do papel, tá? Os únicos cabelinhos que estão para fora do papel são aqueles que já são loiros. Aqueles que não tem necessidade de passar o pó descolorante neles, certo? Ó, então repare que é a mesma divisão. Então a gente costura, prende, desfia a de baixo. Desfia bem desfiadinho, costura, uma costura e a outra não, uma costura e a outra não. Por isso que é importante você prestar atenção naquilo que você está fazendo, sempre. Aplica. Prende bem o papelzinho. E assim sucessivamente. Outra coisa que é muito bacana da nossa profissão, gente, é que nós podemos criar, sabe? Muita coisa eu não aprendi em curso, muita coisa eu fui criando também na cabeça da minha cliente, sabe? Claro, com cautela, com técnica, né? Nada sem técnica, mas muita coisa você vai criando. Por exemplo, né? Vou dar só um exemplo. Nessa cliente a gente não fez isso, mas a gente poderia estar costurando uma mechinha escura junto, se fosse o caso, sabe? Que também daria um outro resultado e ficaria super bonito e ela ia super gostar, sabe? E eu faço isso muito nas minhas clientes. Então, é que aí não era o caso. É uma cliente que ela só queria o loiro, tudo, né? Mas se a gente quisesse criar, se fosse uma situação assim mais de inverno, por exemplo, é uma sugestão a gente costurar uma mechinha escura no meio dessas, entendeu? Então, a gente pode muito criar, sabe? Use a imaginação de vocês. Porque tem muita coisa que vai nascer a partir de vocês também. E claro, né, gente, tudo conversado com a nossa cliente antes. Nunca faça nada que não foi conversado com a sua cliente antes, né? É muito importante isso, você ter ética, né, nessa parte. Fazer sempre somente aquilo que foi combinado com ela, né? Sempre conversado certinho, né? Desde que a cliente concordou, tudo pode, né? Tudo pode. E não tenham medo de errar também, que muita gente tem medo às vezes de errar, de fazer alguma coisa e tal, sabe? Não tenha medo de errar,
Que a partir dos erros também nascem muitas técnicas novas. Essa última mistura de pó descolorante nós estamos já usando o 40 volumes, tá? Então, ó, sempre a gente misturando produto novo, tá? Dessa forma a gente consegue um resultado muito mais rápido, muito mais bonito, muito mais uniforme. Porque se eu tivesse misturado um monte de pó descolorante já desde a hora que eu comecei a fazer o cabelo da cliente, só aí já tem os 40 minutos, 50 minutos, né, que a gente tá fazendo esse cabelo. Então, se aquele primeiro pó descolorante ainda tivesse na cumbuca, ele já não estaria agindo com a mesma força. Então, por isso que é importante a gente estar sempre com o pozinho descolorante novo dentro da nossa cumbuca, certo? Repare que nós estamos usando a mesma técnica do início ao fim desse cabelo. Outra coisa que vale vocês prestar bastante atenção, gente, é que eu nunca coloco o pincelzinho retinho, né? Eu tô sempre trabalhando com ele em pezinho, porque dessa forma eu consigo um resultado um pouco mais esfumado. Ó, percebe isso? Eu coloquei o pó descolorante, ó, e eu venho com o pincel em pezinho, na diagonal. Nunca reto. Porque o pincel reto, ele também cria marcas no cabelo, sabe? Quanto mais natural a gente oferecer esse resultado para nossa cliente, mais feliz ela vai ficar, tá? Outra coisa é que essa divisão também está sendo feita na diagonal. Repare que o cabelo foi dividido na diagonal, nas laterais. Assim como atrás também, que também dá naturalidade para nossa mecha. Repara de novo na técnica que eu uso com o pincel. O pincel tá sempre viradinho na diagonal e nunca reto. Ó, é sempre a pontinha do pincel, percebe? Isso traz um resultado também diferenciado para nossa cliente, tá? Isso faz a cliente gostar muito mais do cabelo do que se o pincel tivesse retinho. E assim, voltando a falar um pouquinho de lá do começo, quando a gente começou esse cabelo, gente, vocês observaram que eu lavei o cabelo antes de fazer a mecha? Por quê? Porque assim, ó, o que acontece? O nosso cabelo, né, ele produz a nossa oleosidade natural. Essa oleosidade natural do nosso cabelo, ela atrapalha um pouco o processo da descoloração. O que pode vir a acontecer no meio desse processo? Se o cabelo tá sujo, ele começa a vazar o pó descolorante, ele começa a inchar o pó descolorante dentro do papel. Aí começa a vazar produto. E daí começa a manchar o cabelo. E você nem sabe por que tá inchando aquele papel, por que tá causando tudo isso. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com mechas, é importante o cabelo estar muito limpinho. Limpinho mesmo, assim, ó, sem creme, sem enxágue. Que às vezes a cliente, ela vem pro nosso salão, ela lavou o cabelo, às vezes ontem. Mas ela tá com produto no cabelo, ela tá com um reparador de pontas, com olhinho, com leave-in, né, com creme sem enxágue. E daí a gente passa o pó descolorante entra em contato com esse tipo de produto ou com a própria oleosidade natural do nosso cabelo, e aí acaba que atrasa a descoloração, né, porque ele vai passar a descolorir mais devagar, e vai começar a inchar, daí ele incha, aí ele altera, porque alterou o pó descolorante. Né? Não é só mais o pó descolorante e a água oxigenada. É o pó descolorante, a água oxigenada e excesso de oleosidade, excesso de produto, sabe? Então, assim, uma sugestão que você pode fazer, né? Uma das sugestões é você pedir para a cliente já vir com o cabelo lavado de casa. Ou lavar um dia antes, né? No caso dessa cliente, eu não pedi para ela porque eu gostaria justamente de mostrar para vocês como que é feito. Então, eu pedi para ela vir sem lavar. Então, o cabelinho dela tava oleoso, eu lavei 2 vezes com shampoo para ficar bem limpinho. Passei um condicionador só nas pontas, enxaguei bem e sequei 100%, tá? É muito importante fazer esse processo. Então, ou você faz no salão, né, e cobra junto, é claro, né? Nem que seja R$10 a mais, um pouco a mais, para você tá lavando e secando esse cabelo. Lembrando que vai levar meia hora a mais também, né? Porque entre lavar, secar, tudo mais, meia hora, 20 minutos a mais para você. Ou você pode pedir para ela vir com o cabelo já lavado, tá?
que é muito mais prático, né? Só que muitas vezes ela vai querer passar um reparadorzinho de ponta, ou ela vai querer pranchar o cabelo, ou passar um creme sem enxágue. O ideal é ela lavar o cabelo bem lavado com shampoo e usar só condicionador para vir pro salão, tá bom? Mas a maioria das clientes são teimosinhas, né? Então, assim, é bacana você fazer esse trabalho já no salão, tá bom? É só uma sugestão. Estamos chegando já quase na reta final desse cabelo. Lembrando que nessa hora já estou trabalhando com 40 volumes. Se o meu pó descolorante acabar dentro da cumbuca, eu vou preparar mais um pouquinho com 40 volumes, com certeza. Tá? De forma que esse último cabelo aí vai descolorir já um pouco mais rápido que aquele primeiro que a gente aplicou lá embaixo, tá? E reparem que é a mesma técnica que a gente tá usando do começo ao fim na cabeça toda. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção agora nessa parte da frente, que é a parte da franja, que é exatamente a mesma técnica, tá? Então, nós vamos costurar primeiro a franja dela, mechinhas finas, igual tá sendo feito no cabelo todo, né? Em V também. Repare que é feito em Vzinho. Mesma coisa. Porque eu começo da frente, não de trás, para clarear mais rápido a frente, né? Que nós sabemos, claro que ele vai clarear de forma uniforme, né? Até porque nós estamos distribuindo o pó de maneira uniforme também, então ele vai clarear de maneira uniforme. Mas eu sempre começo da frente. Do outro lado a mesma coisa. Com bastante cuidado, para não manchar mesmo, né? A gente faz com bastante cuidado para não manchar. Que ali, se cair uma pontinha de pó descolorante, ele já vai clarear onde não deve. E isso acaba manchando, tá? Então, se cair uma pontinha, já passa o pincelzinho ali. Pincel não, o cabinho do pente já limpa certinho, para não correr esse risco. Agora nós vamos para a mecha desfiada. Tá usando bastante, gente, essa frente um pouco mais clara, tá? Então, nós vamos fazer na nossa cliente também. Então, separamos a mecha inteira. Vamos desfiar. Nesse caso, a gente nem vai costurar, porque a gente quer uma frente mais clara mesmo. Se a gente quisesse ela mais naturalzinha, a gente costuraria, tá? Mas como a gente quer uma frente mais loira, então nós vamos fazer ela inteira mesmo. Reparem que aquela ali tá bem fininha. Eu não vou costurar ela, eu vou fazer ela inteira na transparência. Ela é bem fininha, mas ela não tá costurada. Ela é inteira na transparência, tá? Por quê? Para dar mais para clarear mais mesmo essa frente. Agora já posso começar da parte de trás. E vou fazendo, gente, igualzinho no começo, sabe? Desfiada. E costurada, desfiada. E sem costurar, desfiada e costurada. Sucessivamente. Até acabar. Outra dica que a gente poderia fazer nesse cabelo, gente, é se, por exemplo, assim, a cliente quisesse preservar mais ainda a raiz desse cabelo, o que a gente faria? A gente desfiaria ele inteiro, sem fazer essas costuradinhas que nós estamos fazendo agora. Sabe, essa daí, ó, costuradinha? Se a cliente quisesse só ombre hair, não precisaria fazer essa,
tá? A gente faria ele inteirinho desfiado. Daria um pouco mais de trabalho, tá? Porém, ele ficaria 1 centímetrozinho da raiz, ou 2, né? Aí depende quanto que a sua cliente quer e você respeitar o quanto ela quer, tá? Mas daria para sugerir isso também. Outra coisa é que essa técnica que eu tô usando na Endre, eu uso também quando a cliente precisa cobrir cabelos brancos, sabe? Porque daí precisa retocar a raiz. Então daí eu faço essa costuradinha na raiz, que é para ele disfarçar mais ainda os fios brancos. Então é a sugestão que eu dou para as clientes, tá? No caso da Endre, poderia fazer só o ombre hair, o cabelo todinho, sem deixar nenhum fio para fora também do papel, sabe? Ficaria também muito bonito, tá? Mas assim, a Endre, ela é uma cliente que ela gosta de mechas a partir da raiz também. Então, por isso que eu escolhi essa técnica. E como nós escolhemos trabalhar com 2 técnicas nesse cabelo, né, incluindo o ombre hair, não vai sobrar nenhuma ponta escura nesse cabelo, tá? Até mesmo essa que tá desfiadinha, quando ela voltar pro lugar dela, como ela já foi clareada um dia, então esse cabelo ele não tem fios escuros na ponta mais, tá? Então mesmo esse cabelinho desfiadinho, a hora que ele voltar pro lugar dele, que a gente pentear ele tiver alinhadinho, ele só vai dar naturalidade. Então a hora que a gente pentear ele, ele vai voltar pro lugar dele e ele vai dar naturalidade para nossa mecha. Isso é o que vai deixar o cabelo natural e bonito, um loiro bonito, tá? E isso também ajuda a preservar a raiz bonita da cliente, tá? E por isso que na hora de tonalizar nós não vamos usar 20 volumes para tonalizar esse cabelo. Nós vamos usar 8 volumes no máximo, que nós queremos preservar a raiz desse cabelo, que é uma raiz linda, né, gente? Já é uma raiz clara, já é uma raiz de uma loira, na verdade. Então, nós queremos preservar essa raiz dela, tá? E agora, gente, nós estamos chegando na reta final de colocar as mechas nesse cabelo. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre tempo de pausa. Qual é o tempo de pausa ideal para deixar uma loira? Na verdade, não existe um tempo de pausa certo, tá, gente? Tipo assim, gente, vamos deixar agora 30 minutos. Não, não existe isso, tá? O que influencia muito? O calor, se o ar-condicionado tá muito gelado ou não, influencia. Porque se tiver muito, muito gelado, ele vai demorar um pouco mais para agir. Se tiver muito calor, ele vai agir sim um pouco mais rápido, tá? Porém, isso não vai impedir a loira de ficar loira, tá, gente? Eu sempre ouço muita gente falar, não pode fazer em dia frio, não pode fazer em dia de chuva. Gente, isso tudo é conversa fiada, tá? Ele demora assim um pouquinho mais para agir, mas se o pó descolorante tá novinho dentro da cumbuca, não vai impedir a nossa loira de ficar loira, tá, gente? Então, o mais importante que a temperatura é o nosso pó descolorante ter qualidade. E ele tá novinho dentro da nossa cumbuca sempre, tá? Então eu tenho certeza que pode estar o frio que for, que a minha loira ela vai ficar loira, tá bom? Pode até demorar um pouquinho mais, mas não é tanto mais. É um pouquinho mais, tá? E a gente não pode tirar o olho dessa cliente, gente, porque a cor é visual, né? Então, se eu quero um cabelo branquinho, uma descoloração na altura de 10, eu vou ficar de olho nesse cabelo. Né? Se eu quero um fundo de clareamento na altura de 10, né? Que já não tem mais nem um pouquinho de amarelo nesse fundo. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando até chegar na cor. A hora que chegar na cor é que eu vou enxaguar. Sem pressa, né? Sem medo de ser feliz. E sempre observando a elasticidade desse cabelo. Por isso que é importante o teste de mecha. Né? Quando a gente fez o teste de mecha na nossa cliente, a gente viu que o cabelo estava super saudável e ele chegou na cor com excelência. Então, nós já sabemos mais ou menos quanto tempo ele vai levar para chegar na cor, tá? Que é entre 50 minutos e 1 hora. Agora estamos na última mechinha. E agora é observar, gente. Como a nossa cliente já tem uma raiz clara, provavelmente ele vai chegar rápido, né, na cor. Então, a gente tem que estar sempre abrindo esse último papel e observando.
E a gente tem que estar sempre abrindo aquele primeiro papelzinho que a gente colocou lá embaixo também e observando. Com cuidado sempre, claro, para não tirar o papel do lugar e manchar o restante do cabelo, tá? Repare que tá sendo misturado mais um último pozinho, né? Pra gente terminar esse cabelo. E assim, lembrando, gente, que o pó descolorante é sempre preparado na mesma proporção, tá? Essa marca que eu trabalho, a proporção é 1 medida para 2 de OX. Então, eu tenho lá 50 gramas de pó descolorante, eu vou colocar 100 ml de oxidante, tá bom? Se eu for colocar meia medida, no caso é 25 gramas e 50 ml. Se eu for colocar 10 gramas, são 20 ml, tá? Então, observe sempre a proporção que é o pó descolorante, a marca que você trabalha, tá? Sempre vem escrito na embalagem. É importante também você trabalhar com a mesma marca de oxidante, tá? Para você ter um resultado mais eficiente. Geralmente, o oxidante, ele tem vitaminas, né, e minerais, geralmente que é compatível com a marca do pó descolorante, entendeu? Então, eles têm muita afinidade, por isso é importante trabalhar com produtos da mesma marca. Então, vamos aí finalizando, né, o passo a passo. A gente começou e terminou usando a mesma técnica, né, isso é muito importante para o resultado final. Espero que vocês tenham gostado da técnica, né? Logo mais a gente vai enxaguar esse cabelo juntos e finalizar. E o tempo de pausa, lembrando que é visual, então a gente só vai enxaguar a hora que ele estiver pronto visualmente, que ele chegar na altura de 10. Na verdade, de 9 para 10 já vai estar bom esse cabelo, né? Porque ele já é um cabelo clarinho e provavelmente também vai chegar no tom muito rápido, por já ser um cabelo claro naturalmente. Então, visualmente, a hora que ele chegar na cor, no fundo de clareamento ideal, nós vamos enxaguar esse cabelo. A mechinha costurada. Finalizando sempre do jeitinho que a gente começou. E a última será desfiada. E o pó descolorante, gente, hoje a gente não tá aqui pra falar de marca, né? Mas o pó descolorante, é sempre bom você escolher uma marca boa, né? Um produto de qualidade. Antes de você comprar o produto, é bom você ir num workshop pra conhecer o produto, né? Então, sempre visite os workshops, deem atenção quando tem um vendedor novo no seu portão, sabe? Sempre tem produto novo e tem produtos muito bons agora, né, lançando. Então, vale a pena experimentar, tá? Então, chegou o momento da gente enxaguar esse cabelo, tá? O cabelo da Endre ficou quase 50 minutos com o pó. E ele chegou numa altura de 9, certo? Agora, nós começamos a enxaguar tirando os papéis da parte de baixo primeiro. Antes de enxaguar, gente, antes de levar a cliente pro lavatório, a gente confere cada papel, tá? Então, a gente abre papel da parte de baixo, a gente abre papéis da lateral, a gente abre papéis do topo, da franja, da cabeça toda. Primeiro, a gente confere pra depois, sim, levar a cliente pro lavatório e enxaguar, tá? Suponhamos, gente, que você abre o papel e tem algumas partes do cabelo que estão, por exemplo, que não chegou na cor ainda, que estão na altura de 7, 8, né, com fundo 7 ou 8, e você quer mais claro e algumas partes já chegaram. O que acontece? Quando o pó descolorante não é distribuído de forma uniforme que acontece isso, tá? Se você distribui o pó descolorante de forma uniforme, dificilmente isso vai acontecer, tá? Mas pode acontecer com qualquer um, tá? Então, vamos supor que você abriu os papéis e tem lá uma partezinha que tá mais amarelinha e outra que já tá branquinha. O que você vai fazer? Você vai fazer um pozinho descolorante novo e vai vir reaplicando se for necessário, sabe? Pra você conseguir chegar ao cabelo todo no fundo de clareamento perfeito, tá?
Então aí nós estamos enxaguando rapidinho pra vocês verem, tá? Eu sempre gosto de dar dicas no meio dos enxágues pra gente aproveitar o nosso tempo, tá? Mas aí nós enxaguamos 100% primeiro o pó descolorante. Enxaguando, gente, 100% pó descolorante, daí a gente vai vir e vai passar um shampoo. Lava bem esse cabelo, gente, enxágua bem o pó descolorante, porque agora nós vamos entrar com o tonalizante de mechas. E não pode ter pó descolorante, resíduo, né, tudo mais. Então, enxague bem o shampoo. Se for necessário, passe mais um shampoo, tá bom? É importante não ficar resíduo de pó descolorante nesse cabelo. Então, vamos enxaguar bem enxaguadinho. Terminando de enxaguar esse shampoo, nós vamos passar um condicionador. E vamos desembaraçar esse cabelo totalmente. Por quê? Porque como a gente fez o desfiado, né? Então, ficou alguns cabelinhos lá na raiz. Então, a gente vai desembaraçar. Quando o cabelo é bem desfiado, gente, boa parte a gente consegue desembaraçar na mão mesmo, sabe? Mas ainda assim é bom usar uma escovinha. Então, a gente vai usar uma escovinha, a gente vai desembaraçar mechinha por mechinha. É importante você começar a desembaraçar da ponta, tá? Pra você desembaraçar com técnica. Porque se você desembaraça sem técnica, fica um pouco mais difícil desembaraçar esse cabelo, tá bom? Então, a gente vai desembaraçar ele antes de passar o tonalizante. Então, terminando de desembaraçar esse cabelo, gente, daí vem aquela dúvida cruel, né? Que cor que eu vou passar nessa minha cliente? Que cor de tonalizante eu vou usar? Então, como o cabelo dela chegou na altura de 9, né? No fundo de clareamento 9, então eu vou lá na minha cartela de cores e eu vou escolher qualquer um na altura de 9. Se eu desejo eliminar o amarelo e tudo, aí a gente já entra em colorimetria, que hoje não é o nosso assunto principal, né? Que o nosso assunto era fazer as técnicas de mechas. Mas entrando só um pouquinho no assunto de colorimetria, aí agora eu vou escolher a partir do fundo que ele abriu. Então, se ele abriu um fundo 9, eu posso usar qualquer cor na altura de 9. Certo? Então, aí vai depender se eu quero mais cinza, se eu quero mais dourado, se eu quero mais bege, tá? Se eu quero mais... Até no caso, o 989, que é um pérola, fica maravilhoso nesse fundo de cabelo, que é um dos meus preferidos, tá? Então, sempre, se você tem dúvida se o cabelo ficou no fundo de clareamento perfeito, o ideal é você terminar de desembaraçar esse cabelo, enxaguar bem, né, o condicionador, levar essa cliente pra cadeira e ver certinho, sabe? Aí você seca uma mecha, não precisa secar o cabelo todo, mas você pode secar uma mechinha pra você ver realmente que cor que ele chegou, né? Se realmente chegou no fundo 9 ou se ele chegou no 8. Você precisa treinar o seu olhar. Quanto mais você vai treinando o seu olhar, mais expert você vai ficando no assunto, tá? E vai chegar um certo momento que você não vai precisar mais levar a cliente para a cadeira para analisar. Você vai conseguir ver isso no lavatório mesmo, igual eu estou vendo. Outro detalhe muito importante, gente, é assim: trabalhe com tonalizante sem amônia nessa hora. Por quê? Porque a gente não quer perder esse fundo da raiz dela natural. Essa cor dela é a cor maravilhosa, é uma cor perfeita e a gente não quer alterar essa cor, certo? Então, a gente tem que usar um produto sem amônia e usar uma volumagem ideal para um tonalizante sem amônia, que é no máximo 8 ou 10 volumes, né? Talvez em algumas marcas você vai encontrar 12 volumes. Certo? Então, procure trabalhar sem amônia para tonalizar esse cabelo, que ele vai ficar um cabelo muito mais saudável. Até porque a gente já abriu as cutículas desse cabelo com o pó descolorante. Então, o ideal é a gente trabalhar sem amônia para ele conseguir ter mais fixação nesse cabelo. Agora, suponhamos que você deseja sim clarear a cor natural da cliente. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com coloração, sim, tá? Pode trabalhar também com a altura de 9, normal, né? Como no caso a mecha dela abriu no fundo 9, então nós vamos usar o fundo 9 também de uma coloração, se a intenção for clarear o fundo dela natural, tá? E daí, no caso, a gente pode trabalhar com uma volumagem um pouco mais forte, tipo 15 volumes,
ou até 20 volumes. Porém, eu tenho que observar muito mais, tá? Esse cabelo. Por quê? Porque ele vai abrir super rápido na raiz, tá? Então, se a intenção for abrir o fundo natural da cliente, pelo menos um tom, sabe? Também fica bonito. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com o tonalizante, até porque eu amo esse tom de raiz dela, tá? E ela também ama, então eu prefiro não alterar, tá? Então eu trabalhei, no caso, com tonalizante mesmo. Mas se você deseja alterar, trabalhe com coloração, com amônia, certo? E OX até no máximo 20 volumes também, tá? E use mais nessa raiz e depois levemente só nas pontas, coisa muito rápida nas pontas. E deixe agir muito rápido, gente, é visual mesmo. Você viu que abriu um tom, você já enxágua, certo? No caso da nossa cliente, né, de hoje, eu escolhi o tonalizante sem amônia e estou usando um revelador de 8 volumes só, tá? Então eu começo a aplicação da raiz, aplico toda a raiz, e eu escolhi a cor também 913, tá? Que ele vai dar um leve bege. Então eu apliquei toda a raiz da cliente, aí eu venho massageando e agora eu vou começar a distribuir para as pontas, tá? Eu geralmente eu uso as mãos mesmo, ou o auxílio da escovinha também, que eu gosto bastante daquela escovinha de lavatório, né? Mas aí eu venho massageando, distribuindo e observando a cor, porque é visual, gente, é 100% visual. A hora que chegar no tom é que a gente vai enxaguar esse cabelo, tá? E como a gente não quer alterar muito a cor desse cabelo, nós vamos ser muito rápidos, tá? Agora, no lavatório. Então, é só questão desse cabelo chegar na cor e a gente enxaguar. E depois vem toda a questão do tratamento, né? Esse tonalizante, no caso, ficou de 5 a 7 minutos aí no máximo, tá? Depois a gente enxágua ele 100%. Enxaguando 100%, gente, a gente vai passar um shampoo. Na verdade, eu passo 2 shampoos, porque eu gosto de enxaguar bem, sabe? Porque eu acho que se você não enxágua bem o shampoo, ele fica um pouco durinho assim o cabelo. Então eu gosto de enxaguar bem e lavar pelo menos umas 2 vezes com o shampoo, tá? Depois eu aplico uma máscara pós-química. Pode ser uma máscara para cabelos danificados, pode ser uma máscara... Eu particularmente não uso shampoos matizantes ou máscaras matizantes, esse tipo de produto. Eu gosto mais do tonalizante mesmo. Então, como o cabelo já chegou na cor, eu não vou usar nada matizador de produto, tá? Eu uso só o tratamento mesmo. Então, eu vou hidratar não, no caso, nutrir, né, esse cabelo. Não é necessário fazer uma reconstrução nele, porque ele não danificou, ele não precisa ser reconstruído nesse momento, tá? Então não é necessário fazer uma reconstrução, nós vamos só nutrir esse cabelo para devolver as vitaminas perdidas durante o processo de descoloração, né? Repondo vitaminas desse cabelo, nós vamos aí deixar agir o creme pelo menos uns 10 minutinhos, né? Que é para dar um resultado melhor de tratamento, é claro. Aí depois nós vamos enxaguar bem esse cabelo e levar a cliente para a cadeira e finalizar. Finalizando então, gente, vamos passar um sérum protetor pra gente usar a fonte de calor, certo? E daí a gente vai secar esse cabelo 100%, modelar ele de leve na escova e entregar esse cabelo para cliente. E depois, gente, a gente vai fazer um trabalho bem bonito de fotos, né? Tirar uma foto bonita pra gente postar no nosso Instagram, né? A cliente ama também essa parte de se ver no nosso Instagram, Então, essa parte de internet é muito importante, até porque é um cardápio, né, pro seu próximo cliente, é um catálogo seu. Então, cuide bem dessa parte do Instagram, filme a cliente, né? Permita ela tirar fotos até com o seu celular, e poste essas fotos, dê bastante visibilidade pro seu Instagram, para suas redes sociais todas, na verdade, né? A cliente se sente muito importante, o cabelo fica super bonito, né?
Então, vamos ver aí o resultado, espero que vocês gostem. Se ficar alguma dúvida, gente, pode fazer perguntas aqui nos comentários, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se inscrevam, participe, fique por dentro das novidades. A gente tá sempre postando alguma coisa. Nossa cliente ficou bastante contente com o resultado, tá? Espero que vocês também gostem. E para você que gostou do nosso conteúdo, nós temos um curso online. Aqui mesmo na descrição do vídeo você encontra um link. Faça hoje mesmo a sua inscrição e venha fazer parte do nosso grupo de alunos. Nós vamos ficar muito felizes com a sua presença.